Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram, um lançamento inédito da série Dominação do Esgoto Doméstico. Vamos lá pessoal, olha só, hoje eu tive que deixar meu celular virado, então eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Eu vou ficar com o segundo celular aqui comigo e às vezes durante as explicações, durante tudo que eu vou falar, eu vou dar uma pausa e vou dar uma olhada aí nas dúvidas e tudo mais para tirar essas dúvidas para vocês. Beleza? Eu vou deixar esse celular aqui do lado e a gente vai começar agora. Bem-vindo então novamente a todos vocês. Para quem não sabe o que está acontecendo ainda nesse Instagram nos últimos dias, o que está acontecendo hoje e o que veio fazer aqui nessa live, eu vou explicar muito detalhadamente para vocês. Foi lançado, está em cartaz agora a série Dominação do Esgoto Doméstico, que são lives que vão acontecer a todos os domingos, todas as terças-feiras e também às quintas. Todos esses dias eu vou trazer informações e vou ensinar vocês a fazer tratamento de esgoto, ou como vocês vão fazer os sistemas de tratamento de esgoto na sua propriedade, seja ela no interior, no sítio, seja ela na cidade ou em qualquer lugar. E hoje, como sendo o primeiro episódio, mais de 10 maneiras de fazer o tratamento de esgoto, eu vou trazer todo o meu conhecimento, todos os modos de se fazer o tratamento que eu conheço. Não duvido que tenha mais, acredito sim que tenha muito mais outras maneiras, mas dos que eu conheço, que eu vou ensinar para vocês, é cerca de 11 ou 12 modelos de sistemas. Uns mais caros, outros mais baratos, uns mais eficientes, outros menos, uns que têm uma estética melhor para você implantar no jardim, outras nem tanto, enfim, diversos modelos para você poder escolher um deles e fazer a implantação, ou indicar para alguém fazer a implantação. Alguns são simples de instalar, outros nem tanto, mas isso tudo eu vou explicar para vocês hoje. E aí nos próximos episódios eu vou estar explicando um por um. Cada episódio vai ser um ou no máximo 2 sistemas, modelos de sistemas, que eu vou explicar como fazer a implantação detalhadamente, passo a passo. Bom, eu vou primeiramente fazer um pedido para você, para que além de você que está tendo a oportunidade de assistir, de ter acesso a todo esse conhecimento que eu quero repassar e que eu vou repassar, eu sei que tem muitas outras pessoas que também precisariam estar aqui, que também precisariam saber tratar esgoto ou ter esse acesso a esse conhecimento, porque várias comunidades ou casas ou bairros carecem muito de saneamento no Brasil, carecem muito de redes coletoras de esgoto. Eu já tenho falado em outras lives, em outras situações, todos os problemas que acarretam aí a falta de tratamento de esgoto. Então, peço para você, se você puder, compartilhe essa live com os seus amigos, mande para aqueles que você acha que precisam estar aqui e que precisam aprender o que eu tenho para repassar, que eu tenho certeza que você vai estar fazendo uma ajuda muito grande. Porque a minha energia que eu tenho aqui disponível, o meu tempo que eu tenho aqui disponível é o mesmo se tiver uma pessoa nessa live, ou se tiver 100, ou se tiver 1000, independente da quantidade, a minha energia expandida é a mesma. O que vai mudar é a sua ajuda, o seu compartilhamento disso para os demais, e aí atingir uma quantidade de pessoas muito maior. Tá? Vocês vão estar ajudando com certeza a elas. Então, vamos já começar. Está aberto agora, então, já fiz a introdução inicial. Vamos começar, então, falando sobre tratamento de esgoto, sobre os sistemas de tratamento de esgoto. Um conceito que tem que sempre levar em consideração é que todos os sistemas de tratamento de esgoto possuem uma certa semelhança, Por mais que pareçam totalmente diferentes, eles possuem uma certa semelhança de composição ou de fases de tratamento. Tá? Normalmente, um sistema ele é constituído primeiramente por um tanque, em alguns casos chamado de fossa séptica, em outros casos de outros nomes, mas o mais conhecido é fossa séptica. Seja essa fossa séptica de fibra, aqueles sistemas prontos, comprados,
seja de polietileno, seja de tijolo, alvenaria, enfim, tem diversas formas. A primeira fase de tratamento, normalmente, tem alguns casos que não, normalmente é a fossa séptica. Tá? Mas Jonas, o que é a fossa séptica? O que essa fossa séptica faz? Deixa eu pegar aqui um canetão, eu vou mostrar para vocês. Então, antes de eu partir aqui para todos os sistemas que vocês vão saber hoje o que é, como é esse sistema, né? E posteriormente nos outros episódios vocês vão saber implantar esses sistemas, eu vou passar um conceito básico do funcionamento de qualquer tipo de sistema que está aqui. Por que eu estou fazendo isso? O meu objetivo aqui não é ensinar um sistema exatamente que você vai pegar e copiar e ele idêntico na sua casa. Você pode fazer isso tranquilamente e vai funcionar. Mas eu quero ir um pouco além disso e eu quero te ensinar qual é o conceito do tratamento de esgoto. Porque a partir do momento que você sabe qual é o conceito, você vai poder desenvolver algum tipo de sistema de tratamento de esgoto que não esteja aqui. Podendo inclusive ser um sistema de tratamento mais viável, mais barato, que pode mudar a realidade do saneamento no nosso país ou no mundo. Por isso, eu vou te ensinar os conceitos e não apenas como você vai instalar um tanque, onde você vai colocar um cano ou onde não vai colocar um cano. Eu vou te ensinar os conceitos, tá? Para você poder trabalhar a sua criatividade e, inclusive, montar o seu próprio sistema. Para quem não sabe, eu vou falar um pouco rapidamente, eu já vou partir aqui e mostrar para vocês qual é o conceito, mas para quem não sabe, eu fiz um sistema de tratamento de esgoto no ano 2013, ao qual eu tive um grande sucesso, constituído por fossa séptica, um tanque de zona de raízes, com algumas organizações. Zona de raízes, para quem não sabe, é o uso de plantas para o tratamento. Já existe há muito tempo, mas eu fiz algumas adaptações nesse sistema para ele melhorar ainda mais a eficiência. Então, isso foi o uso da criatividade em cima do conceito do tratamento de esgoto. Eu não criei um sistema do zero, eu não inventei um sistema do zero. Eu peguei sistemas que já existiam, associado ao conceito do tratamento, e aprimorei o sistema. Tá? É muito difícil hoje, você não cria sistemas de tratamento de esgoto hoje. Todos os sistemas que são lançados novos, todos os sistemas que inclusive hoje são comercializados ou são desenvolvidos, eles são baseados no conceito e no que já existe. Então, normalmente os sistemas vêm apenas com algumas modificações e eles não são criados do zero. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o conceito. Então, o conceito inicial. Normalmente, em grande parte dos casos, os sistemas eles são formados primeiramente por um tanque, que nós chamamos de fossa séptica, talvez na sua região seja chamado de outro nome, e ele tem a função de armazenar o esgoto por um determinado tempo, um tempo suficiente para que ele comece a ter uma ação bacteriológica dentro desse tanque, que vai iniciar o processo de tratamento desse esgoto. O que é o processo de tratamento de esgoto? Primeiramente, o que é o esgoto? O esgoto nada mais é que uma concentração, um líquido, com uma concentração muito grande de alguns contaminantes. Mais especificamente do esgoto doméstico, nós temos surfactantes, que é relacionado ao sabão e tudo mais que é usado em lavanderias ou detergentes. Nós temos a contaminação bacteriológica, vírus, bactérias e tudo mais dos seres humanos. Nós temos também altas cargas, o esgoto bruto de amônia, que é correspondente à urina, e assim diversos outros componentes químicos que nós chamamos de cadeias mais complexas, uma cadeia química mais complexa que não vai se degradar no meio ambiente e que é um potencial contaminante para o meio ambiente. Então, essa primeira caixa, voltando para a fossa séptica, ela tem a função de iniciar a quebra das cadeias químicas mais complexas, transformando esses elementos em elementos com cadeias mais simplificadas, que aí eles são
rapidamente, se integram rapidamente com o meio ambiente sem causar uma contaminação tão impactante, tá? Ou, dependendo do sistema, não vai causar nenhum tipo de contaminação, tá bom? Então, essa é a questão do esgoto doméstico, e é para isso, então, que se tem a fossa séptica. Eu vou fazer um tanque aqui, como se fosse um sisteminha, um tanque comprado, digamos assim, né? Ele vem pronto. Nós temos aqui a fossa séptica. Fossa séptica. Tá? Então, vamos lá. A função da fossa séptica é quebrar as cadeias químicas mais complexas. Mas, Jonas, como que isso acontece dentro do sistema? E é muito simples. Existem alguns processos químicos, físicos e biológicos que fazem a quebra dessas cadeias químicas mais complexas. Por exemplo, a amônia, que é um dos componentes mais contaminantes, digamos assim, dentro de um sistema de tratamento. Aqui dentro, com a reação química, física e bacteriológica que ocorre dentro desse sistema, que eu vou explicar detalhadamente em cada um dos próximos episódios que ainda virão, ela vai transformar a amônia, vai virar, por exemplo, nitrogênio, vou colocar nitro só, nitrito, nitrato e assim por diante. Isso aqui são elementos químicos menos complexos, então eles não têm um potencial de contaminação tão agressivo com o meio ambiente, tá? Essa é a função da fossa séptica, iniciar esses processos mais pesados do tratamento, que é a quebra das cadeias químicas mais complexas, e preparar esse efluente, preparar esse esgoto, né, fazer esse pré-tratamento, para aí sim passar para a segunda fase de tratamento. E a segunda fase de tratamento, normalmente, eu volto a falar normalmente, porque tem alguns sistemas que são diferentes um pouco, e eu vou mostrar também para vocês. Normalmente é o chamado filtro biológico. Seja constituído, né? Tá, calma aí, vamos lá. Primeiramente, o que é o filtro biológico e por que ele tem o nome de filtro biológico? É muito simples também, porque dentro desse compartimento, eu já vou fazer também um desenho aqui, ó. Dentro deste compartimento aqui, ele vai ser semelhante a essa tubulação aqui na parte interna, tá? Eu vou explicar melhor sobre essas tubulações em outra live, porque meu objetivo aqui é mostrar qual é o conceito do tratamento e quais os modelos que se tem para tratar esgoto. E aí, posteriormente, eu vou trazer como você vai implantar cada um, como você vai fazer cada tipo de sistema nas próximas lives que virão. Então, vamos lá. Segundo compartimento normalmente utilizados nos sistemas de tratamento de esgoto doméstico são os filtros biológicos, tá? Mas por que ele tem esse nome? Dentro desse compartimento, ele pode ser colocado ou brita, né? Pedra brita, ou tubo picotado, né? Tubo cortado, vou colocar aqui, ou, enfim, qualquer material que consiga ter, onde vai se formar um biofilme, que nós chamamos, que é um material que vai se acumular no entorno desse elemento que vai estar aqui dentro, independente do que for, e é onde vai se desenvolver bactérias, tá? Todo o sistema de tratamento é primordial que existam bactérias para realizar esse tratamento ou para acelerar esse tratamento. E o biofiltro, ele permite que, colocando, né, esses elementos, se aumente a quantidade de superfície interna desse tanque, aonde as bactérias poderão se aderir. Então, no lugar dessa bactéria, ela entrar no tanque, como é aqui na fossa séptica, ela entrar e sair, ela vai acabar se acumulando nesse biofiltro, gerando uma quantidade de bactérias muito maior, uma quantidade de bactérias muito maior, e aí que vai fazer a purificação final do tratamento, podendo depois ser direcionado
para o sumidouro ou algum outro local que de seu desejo. Isso, talvez em alguns casos vai reutilizar esse fluente para algum tipo de irrigação, em alguns casos vai lançar numa galeria, ou pluvial, ou enfim. Normalmente vai para o sumidouro, mas também tem outras opções. Então, resumindo, primeiro tanque inicia o processo, é o primeiro choque de tratamento, tanto físico, químico ou biológico, transforma os elementos químicos mais complexos em elementos químicos mais simples, né? E também retém, claro, a carga orgânica, né? O material sólido ele já retém aqui na parte inferior e na parte superior, que é os elementos que vão flutuar. E aí, por fim, o filtro biológico que faz o refino do tratamento com esses materiais internos, onde as bactérias vão se acumular, se desenvolver numa quantidade muito grande e aí fazer a purificação final e poder despachar para o consumidor ou o destino adequado final. Eu vou pedir só um segundo para vocês, eu vou pegar minha água aqui na mesa do lado, não saiam daí, que eu vou agora efetivamente iniciar a explicação dos mais de 10 tipos de sistema de tratamento de esgoto que vocês têm à disposição para instalar aí na sua casa, na sua propriedade, tá bom? Não sai daí, é rapidinho, alguns segundos. Vamos lá, pessoal? Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá? Vamos lá, vamos lá. Legal. Para quem quiser compartilhar a live, esse aqui é um outro celular que tem aqui na empresa. É só você apertar nesse aviãozinho aqui na lateral. Eu vou enviar agora para algumas pessoas. Vou enviar aqui para o meu amigo Marlon, Eduardo, Rodrigo. Vou enviar para a Gabriela, Gustavo Henrique, que vou mandar para um monte de gente. Façam o mesmo, enviem para as pessoas, auxiliem a elas, porque quem mais precisa desse tipo de informação são essas pessoas, tá? Enviei para várias e você clica em concluir. E pronto, já está tudo na caixa de entrada, né? Vai tudo para o direct delas. E elas vão, tenho certeza de gostar muito que vocês tenham compartilhado esse tipo de informação. Tá bom? Vamos lá, vou deixar aqui na lateral de novo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tiro na sequência, tá? Ficou claro isso para vocês? Vocês conseguiram entender o conceito de um sistema de tratamento de esgoto? Eu vou ficar aqui com o celular. Vocês conseguiram entender o conceito do sistema de tratamento de esgoto? Estou suando aqui, pessoal. Não quis ligar o ar hoje porque na última live eu liguei o ar-condicionado, acabei com a minha garganta. E hoje eu quero passar muito conteúdo para vocês e não vou deixar isso atrapalhar. Beleza? Vamos lá, vou deixar aqui o celular. Vou apagar isso aqui e já vou começar então explicando quais são os tipos de sistema de tratamento de esgoto que vocês vão aprender a construir nessa série Dominação do Esgoto Doméstico. Beleza? Vamos lá, deixa eu só aqui. Vamos lá. Esse canetão aqui é um pouquinho forte, hein? Não sai a tinta. Vou dar uma informação aqui. Se tiver alguém da empresa assistindo essa live, vou pedir para providenciar um canetão azul e um canetão preto, hein? Fui usar hoje, eles estão secos. Beleza? Vamos lá? Então vamos pelo seguinte.
Já entenderam o conceito? Primeiro, o sistema tem que ter uma caixa, né, um local de armazenamento e depois um filtro biológico, e aí ele pode ser destinado. Claro que todos esses tanques, eles têm uma correta dimensão, né? Existem cálculos básicos, os cálculos são um pouco complexos nas normas técnicas e tudo mais, mas aqui não são. O que eu vou passar para vocês são cálculos genéricos e rápidos de serem calculados de uma maneira simples, fácil, que vocês não vão ter problema nenhum com isso, tá? Podem ficar tranquilo que eu vou deixar isso mais simplificado para vocês. Hoje a gente não vai ver cálculo, não vai ver conta disso, mas vamos saber quais são os sistemas de tratamento que existem. Tá? Então vamos começar aqui pela fossa séptica mais filtro biológico. Vou colocar bio aqui. Bio. Então nós temos algumas opções dentro de fossa e filtro biológico. Uma é os sistemas comprados, tá? Normalmente esses sistemas comprados eles têm esse formato, mais ou menos esse formato. Tubulação de entrada, tubulação de saída, aqui vem mais um tanque e depois vai para o que a gente chama de sumidor. Vou fazer aqui normalmente é um buraco aberto no chão com pedras, rachão dentro, onde o efluente vai cair, o efluente tratado vai cair e acabar infiltrando na terra, para quem não sabe o que é exatamente um sumidor. Tá? Então nós temos aqui as opções dos sistemas comprados, tá? Ou de polietileno ou de fibra de vidro, e eles são constituídos fossa e filtro. Fossa e filtro. Como que eles fazem a dimensão? Normalmente a dimensão desses equipamentos, nesse caso, é considerada a quantidade de geração, né? Quantos litros por dia a residência gera, é o mesmo volume de um desses tanques. Ou seja, fica 24 horas neste tanque, o efluente, mais 24 horas nesse segundo tanque, e aí pode ir para o sumidor ou para o destino final adequado da sua propriedade. Tá? Esse sistema ele tem um certo custo para implantação, só que ele tem uma grande vantagem, que ele ocupa um espaço extremamente reduzido na sua propriedade. Então você gasta um pouquinho mais para implantar, ele tem uma ótima eficiência, tá? Só que ele tem um determinado custo, tanto para a compra dos equipamentos, quanto para a implantação. Você vai ter que pegar alguém aí para poder fazer a implantação para você. Tá? Tem muito mais detalhe para eu passar disso aqui, mas eu vou passar isso tudo nas próximas lives, que aí eu explico com calma para a gente ir tirando dúvida e tudo mais, e vocês conseguirem fazer realmente a implantação, caso desejar, né? Então vamos lá, outra opção. Jonas, eu não quero comprar sistemas prontos. Eu acho que eles são muito frágeis, isso tem que cuidar também. Tem algumas marcas que esses tanques aqui eles são muito frágeis. Se você vai aterrar, eles acabam amassando ou fura, então tem uma série de problemas. Procure sempre pesquisar bastante sobre as marcas, sobre a qualidade de cada uma, antes de selecionar uma que você queira implantar. Beleza. Jonas, eu não quero implantar, eu não quero comprar esses tanques. Eu tenho aqui um mestre de obra, eu tenho um pedreiro, eu mesmo sou um pedreiro e eu vou fazer o sistema, eu vou construir ele. Tudo bem, não tem problema. Você pode ir lá e construir então um sistema de alvenaria. Vamos ver se eu consigo fazer aqui um 3D. Você pode fazer um sistema de alvenaria constituído de 2 tanques, pode fazer de tijolos, pode fazer de blocos de cimento, tem essas opções, e você também vai fazer 2 tanques, um para fossa e um para filtro biológico. Tá? No filtro biológico, nesse caso aqui dos comprados, normalmente eles vêm aqueles, não sei se vocês conhecem, aqueles que a gente chama de canaflex, que é uma tubulação grande de passar fios elétricos, uma tubulação grande mesmo, de 4 polegadas, todo corrugado. É normalmente isso que vem nos sistemas comprados, por ser um material leve e poder ser transportado dentro do tanque de fibra ou polietileno. Nesse caso aqui, se você for construir a fossa séptica de alvenaria e o filtro biológico de alvenaria, você pode muito bem utilizar pedra brita, né? Vai sair muito mais barato e também tem uma excelente eficiência para o tratamento do esgoto. Tá? Então é uma segunda opção. Eu vou desenhar mais um
mais uma caixinha aqui. Vou desenhar só quadrada mesmo agora, tá? E aqui daí já vai para o sumidouro também. Então vem daqui e vai para cá. Isso aqui, dimensões, altura, profundidade, tudo isso aí eu vou passar para vocês. Eu sempre falo isso, porque às vezes pode ocorrer de você, mas ele está falando sobre o sistema, mas não está explicando como faz. Calma, tá? Eu vou explicar um por um, detalhe por detalhe, nas próximas lives, nos próximos episódios, inclusive o próximo que vai ser sobre isso aqui que eu estou falando agora, vai ser na terça-feira, também às 20h59, tá bom? Então você já viu o sistema de fibra de vidro ou polietileno, né, os comprados. Você já viu constituído por fossa séptica e filtro. Você já viu então que você tem a opção também de construir de alvenaria, seja de tijolo ou blocos de cimento. Eu aconselho blocos, ele vai ter uma resistência maior. Você não precisa fazer nenhum tipo de pilar, porque você preenche os blocos com concreto. Enfim, essas questões eu vou explicar melhor no episódio para falar disso aqui, tá? E você também tem uma outra opção, que é construir a fossa séptica e o filtro biológico com manilhas de concreto. Olha só, não são tão caras, as manilhas não são tão caras, e você pode, e são fáceis de instalar, porque ela já vem pronta, é só você abrir a vala, o buraco, né, onde elas vão ficar, fazer o piso, encaixar uma em cima da outra, rebocar a parte interna, impermeabilizar, fazer uma tampa, e colocar o tubo de entrada e o tubo de saída. Claro que tem que configurar ali certinho, colocar de uma maneira correta, mas é basicamente isso que tem que ser feito, tá? É simples. Então, às vezes você está com um problemão na sua casa, não sabe como vai resolver e o problema pode ser muito simplificado, tá? Então, a terceira opção que você tem é fazer isso aqui tudo com manilhas de concreto. Tá? Mesma coisa, um tanque, o primeiro, fossa séptica, e o segundo tanque, um filtro biológico, tá bom? E aí sim, o sumidouro. Eu coloco sumidouro normalmente porque quase 100% dos casos de casas, né, residências, destinam o efluente tratado para um sumidouro, tá? Deixa eu tomar mais uma água aqui, por favor. Como que tá aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Estou falando muito rápido? Vocês estão entendendo? Uma ajustada na câmera? Vamos lá, Marlon. Não sei o que aconteceu aqui, cara. Aí. Melhorou? Melhorou, né? Agora estou vendo aqui também. Não sei o que houve, mas agora está certo. Vamos lá. Vou deixar aqui novamente. Se vocês tiverem dúvidas, vão enviando ali, vão enviando as dúvidas, que nós vamos tirando todas, tá bom? Bom, não vou repetir de novo isso aqui, eu ia dar uma revisada, mas acho que não tem um porquê, tá? É simples. E vocês podem construir em casa, e eu vou voltar nesse assunto aqui em cada episódio que vem aí pela frente. Se eu consigo apagar aqui, o apagador vai mais rapidinho. Agora eu vou mostrar para vocês um modelo de sistema de tratamento que ele é semelhante a uma fossa séptica, né, e a um filtro biológico, só que ele tem uma metodologia de tratamento um pouquinho menor, tá? Todos esses sistemas que eu acabei de apagar aqui, eles são sistemas que você pode destinar todo o efluente da casa para eles, tá? Pode lançar da lavanderia, pode lançar do chuveiro, do tanque, do vaso sanitário, todo o efluente, tá bom? Desde que corretamente dimensionado, daquela maneira que eu falei ali. Todo o esgoto gerado em um dia tem que ser o volume do primeiro tanque e também do segundo, tá? Ou seja, vai demorar 2 dias até que o efluente entre, até ele sair do tratamento, tá bom? Agora tem um outro modelo
Tá? Então a gente já falou aqui dessas fossas sépticas, a gente falou aqui dos comprados, de alvenaria e das manilhas. Nós temos uma outra opção, que é os biodigestores. Tá? Essa é uma opção que tem a metodologia semelhante, mas ele é um equipamento só, como se ele fosse dois equipamentos em um. E o único detalhe é que, para ele ter uma boa eficiência de tratamento, ele tem que ser aplicado, né, para tratar apenas o esgoto gerado nos vasos sanitários. Ele tem um certo problema no tratamento devido à redução do seu tamanho, quando se lança material como sabão e outros elementos químicos que podem acabar matando aquelas bactérias que eu expliquei antes, que realmente fazem o tratamento do esgoto. Tá? Então, normalmente esses biodigestores, eles têm um formato mais ou menos desta maneira. Mais ou menos dessa maneira. Deixa eu desenhar melhor aqui. Os canetões não estão me ajudando, mas tudo bem. Tá? E aí ele vem uma tubulação de entrada e lança aqui no fundo já. Lança o esgoto aqui no fundo. E aí na parte interna aqui ele tem um segundo. Só um pouquinho, deixa eu acertar esse canetão aqui. Ele tem um segundo compartimento interno, assim, que é onde o efluente entra por aqui. Inicia, no caso, essa parte de fora, que seria como se fosse a fossa séptica, né? E aqui a parte de dentro, o filtro. Só que todo esse equipamento, ele é extremamente compacto. Ou seja, aqueles dois equipamentos que eu mostrei antes viram um só aqui. Com um pouquinho de fossa séptica e um pouquinho de filtro biológico. E esse modelo, ele é mais indicado para instalar apenas para os vasos sanitários. Porque ele tem o tamanho reduzido e não dá tempo de quebrar todas as cadeias químicas do sabão e outros elementos químicos, e ele acaba agredindo muitas bactérias e acabam morrendo. Mas também é uma opção, tá? Em alguns casos, porque você pode ter um modelo de sistema para os vasos sanitários e algum outro sistema mais barato para atender a parte de lavanderia e outras águas aí que contém sabão, tá bom? Mas é uma opção também. Tá? Vamos lá? Então aqui já falamos agora sobre os biodigestores. Esse aqui é um biodigestor que existe para venda, tá? Existe no mercado aí esse tipo de equipamento para vender. Mas eu sei que existem outras maneiras também de se fazer um biodigestor, mas eles são normalmente mais utilizados para dejetos de suínos, dejetos de vacas, né? De gado, né? Digamos assim. E tem uma metodologia um pouquinho diferente dessa. Tá bom? Vou apagar aqui novamente e agora a gente vai passar para o outro modelo, que são os reatores anaeróbicos. Um outro modelinho de tratamento que são semelhantes. Ó, o que eu digo? O conceito dos sistemas é ter a fossa séptica, depois o filtro biológico, e a fossa séptica, depois o filtro biológico e o sumidor. O multibiodigestor, por mais que ele seja mais compacto, ele funciona mais ou menos assim. E aí temos também os reatores anaeróbicos, que também normalmente são tanques comprados, né? E eles são mais compactos também, mesmo sendo 2 unidades, né? Sendo aqui o reator, né? Reator biológico, anaeróbio, reator anaeróbio, e aqui biofiltro. O que esses equipamentos têm de diferente da fossa séptica, né? Eles têm alguns compartimentos aqui na parte de baixo, como se fosse um cone defletor, um cone virado para baixo,
E o efluente acaba entrando bem na parte central, indo lá no fundo aqui, lá no fundo. E esse cone aqui segura todos os materiais que tendem a flutuar, ele segura na parte de baixo, eles imersos. Então aqui em cima nós vamos ter um outro cone. Eu vou explicar melhor isso, como eu falei, mas só para vocês entenderem que tem algumas diferenças esses sistemas. Tem um outro cone de refletor virado para cima, que faz a coleta do efluente tratado aqui e direciona já para o filtro biológico. Esse cone defletor para baixo tem a função de segurar gases e segurar, para eles terem um certo tratamento antes de serem liberados também, e também segurar o material que iria flutuar. Então segura lá embaixo, essa matéria orgânica vai auxiliar, né, que iria flutuar e que fica submerso, vai auxiliar no desenvolvimento de bactérias, no desenvolvimento de micro-organismos que vão acelerar o processo de tratamento. E outro detalhe é que o esgoto é lançado direto no fundo, que é onde existem o que nós chamamos de lodo ativado. Por que lodo ativado? O que significa isso? Significa que a manta de material sólido que acumula no fundo possui uma carga muito grande de bactérias que vão acelerar o processo de tratamento. Então entra o esgoto bruto aqui, direto nessa manta de lodo, e ele se inicia o tratamento imediato, dependendo da quantidade de lodo que tem, se inicia o processo imediatamente de tratamento. O efluente bruto, sem tratamento, já leva, digamos assim, um choque ali da quantidade de bactérias que tem, já inicia o tratamento, e o efluente vai subindo aqui no decorrer do tanque, e todas as fases, todos os níveis aqui vai melhorando o tratamento do esgoto. Então ele passa aqui na parte superior, é coletado, enviado para o segundo, que tem a parte livre, a parte interna livre, é lançado lá no fundo também, e tem aqui o biofiltro, o filtro biológico mesmo, o leito, a manta de filtro. Eu já vi casos do pessoal usar até garrafas PETs nisso aqui, já vi casos de usar o Canaflex, já vi casos de usar cano mesmo, liso, cortado, uma infinidade de coisas que é possível. Devido a esses compartimentos internos, devido a essa estrutura diferenciada, esse sistema aqui, normalmente, ele é construído com o volume pela metade da fossa séptica, porque ele tem uma capacidade de acelerar o processo de tratamento. Então, se na fossa séptica, vou colocar aqui FS, o tempo que o esgoto fica em cada tanque é de 24 horas, nesse caso aqui é 12. Eu vou colocar aqui RA, reator anaeróbico, nesse caso aqui é 12 horas. Então os sistemas diminuem o tamanho e aí acabam, em alguns casos, em algumas marcas que existem no mercado, se tornando mais econômica a implantação. Tá? Então esse é mais um modelo de tratamento que você pode utilizar na sua residência, na sua propriedade. Tá? Então nós já vimos os comprados, que é a fossa séptica e filtro biológico, nós já vimos os de alvenaria, que você pode construir com tijolo ou blocos de cimento, nós já vimos de manilhas de concreto, nós já vimos os biodigestores, que é um único equipamento mais compacto, só que ele é mais indicado para atender só vasos sanitários. E nós vimos agora, então, os reatores anaeróbicos, tá bom? Eu vou passar agora porque é a minha especialidade. Eu trabalho com todos esses aqui, porque eu avalio em cada cliente a realidade do local e identifico qual que é o melhor sistema que vai servir para ele. E essa intenção de fazer de lançar essa série Dominação do Esgoto Doméstico é para ajudar você que talvez não saiba fazer o tratamento, está precisando fazer o tratamento, e também, principalmente, ajudar você a escolher o sistema ideal para fazer a implantação. Não é qualquer sistema que você pode sair implantando. Muitas vezes por questão econômica também, por questão estética, por questão de eficiência, por questões do que você vai fazer com o efluente depois de tratado. Então existem diversos fatores que devem ser avaliados antes de você escolher qual é o sistema que você vai implantar, tá bom? Eu vou apagar aqui novamente e agora eu vou falar sobre os sistemas
de zona de raízes. Ou seja, para quem não sabe, sistemas de zona de raízes são sistemas que utilizam plantas para o tratamento de esgoto. Tá? Lembrem que... Deixa eu tomar água aqui novamente. Deixa eu ver aqui os comentários. Lembrem que, voltando lá nos conceitos do tratamento de esgoto, nós temos fossa séptica, eu vou escrever aqui, fossa séptica, vocês vão cansar de ouvir isso aqui, fossa séptica, fossa séptica, fossa séptica, seguida de filtro biológico. Escrevi com G. Não, peraí. Filtro biológico. Esse é o conceito. Reduzindo ao máximo possível, um sistema normalmente tem que ter esses dois componentes. Nos sistemas de zona de raízes, Jonas, como que eu vou tratar esgoto com plantas? Onde que eu vou colocar isso? Nós transformamos esta fase de tratamento em uma zona de raízes. Nós transformamos essa parte em uma zona de raízes. Ela vai ter o filtro biológico, normalmente nesses casos constituídos por pedras, e além disso vai ter as plantas. Por que as plantas são importantes nesses sistemas? Por dois motivos extremamente incomparáveis com os outros sistemas. Lembra que eu falei que no começo o esgoto é um elemento que tem uma alta carga de contaminação com cadeias químicas de alguns elementos complexos? Pois é, quando essas cadeias são quebradas, voltando lá para o conceito, tá? Eu vou repetir isso porque é extremamente importante. Se você realmente quer aprender a fazer tratamento de esgoto, se você não entender isso, você não vai conseguir. Tá? Então você quebra as cadeias complexas e transforma em cadeias simples, em nitrito, em fósforo, nitratos, nitrogênio. E o que são esses elementos? Esses elementos são exatamente o que as plantas precisam para o seu desenvolvimento. E além disso, que tem no esgoto, além de todos esses nutrientes, o que mais que tem no esgoto que a planta precisa? Todo mundo precisa, né? Mas a planta precisa para viver e também para conseguir absorver todos esses elementos, né? Todos esses nutrientes. Para ela aquilo ali não é contaminação, para ela aquilo ali é alimento. Tá? Para algumas plantas que sobrevivem em áreas úmidas. O que é isso? É água. Em água em abundância. 99% ou mais é água ali naquele elemento. E o resto são nutrientes. Então ela tem uma área com suporte para se fixar as raízes, que são as pedras britas. Ela tem nutrientes à vontade, porque o esgoto, depois que passa pela fossa séptica, ele nada mais é do que um líquido com uma alta carga de nutrientes. Então as plantas servem para retirar a quantidade, auxiliar na remoção desses nutrientes, que eles também são removidos com a parte química e bacteriológica, que também fazem o processo desses nutrientes. Mas as plantas aceleram isso. Então entregam no final um efluente com uma qualidade muito maior, chegando em alguns casos, se bem dimensionado, uma água totalmente cristalina, tá bom? Então essa é a função principal das plantas dentro do sistema. E tem mais uma também que é extremamente importante, porque além de retirar os nutrientes, as plantas também utilizam água e acabam eliminando essa água pelas suas folhas, né? Num processo chamado de evapotranspiração. Então, pelas suas folhas são liberados água. Tá? Eu vou explicar de uma maneira mais didática. Imaginem que a planta fosse um canudo, esses que você usa aí sem necessidade para ficar tomando suco em copo. Tá?
o sol na parte superior acaba puxando a água através de algumas células, né, da parte da folha da planta. Quando ela puxa em cima, ela suga embaixo, para a parte de baixo, levando os nutrientes para a planta. Tá? Então, quando puxa em cima, ela libera a água para a atmosfera. E essa água que é liberada por essas folhas, liberada para a atmosfera, ela é 100% limpa. 100%. É H2O puro que sai por ali. Porque o resto dos nutrientes fica na planta para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Tá bom? Então, por isso, zona de raízes é uma maneira de altíssima eficiência para realizar o tratamento de esgoto. Só que daí dentro da zona de raízes existem diversas maneiras de se montar o equipamento, de se montar o sistema e fazer o tratamento em si, digamos. Tá? Então eu vou apagar aqui novamente, que eu preciso de um espaço para a próxima etapa. Vamos lá. Olha aí, ó, estamos com 5.000 pessoas na live nesse momento. Muito obrigado, isso aí. Top! Vamos lá. Zona de raízes. Nós podemos construir ela de alvenaria, que vai ter a fossa séptica, seja qual for a fossa séptica. Se você quiser comprar uma fossa séptica, você compra. Se quiser construir, você constrói. Não importa, você pode usar a fossa séptica de um jeito, que eu expliquei aqui, e usar o filtro biológico de outro. Não tem problema nenhum. Mas vamos supor que você opte por fazer de alvenaria, tanto a fossa séptica, quanto a zona de raízes, que agora, além de filtro biológico, tem plantas. Tá? É básico, é simples mesmo assim. Tá bom? Então você vai ter lá a fossa séptica e depois dela você vai ter um tanque de zona de raízes. Tá? Esse tanque, eu vou desenhar ele, tentar fazer um desenho 3D dele aqui, ver se eu sou bom nisso. Isso aí. Fazer um pontilhado aqui, isso aí é a parte interna. Tá? Dá para entender? Tá tudo certo aí esse desenho, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que ficou. Deixa eu dar uma olhada. Entendível. Entendível. E aqui na parte interna existem algumas divisórias aqui, ó. Certo? Algumas divisórias. Tá? Acho que desse jeito não ficou. Mas enfim, é um tanque retangular normalmente, onde é feito algumas divisórias para que a água faça esse percurso, digamos, que vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro, e aí a recém sai do sistema. Para garantir que vai percorrer por todo o filtro que aqui dentro é colocado, todas as pedras britas, todo o material que está ali. E em cima disso aqui, a gente coloca plantas. Pode ser as taiobas, pode ser taioba, pode ser taiobas, pode ser taboas, pode ser bananeiras, pode ser lírio, qualquer planta que se desenvolva bem em áreas úmidas, em banhados, né, e tudo mais. Mas principalmente, a principal, né, a melhor de todas, a top do momento é a taboa, tá? Aquela que dá em banhado e dá tipo tipo um charuto na ponta, assim, que é a semente, tá bom? Essas são as ideais, essa é a ideal para fazer o tratamento de esgoto, tá bom? Vamos para o próximo, ó. Tem uma outra maneira de se fazer um sistema de zona de raízes, que é com caixas d'água. Quem está me assistindo agora, que assistiu a live onde eu expliquei como montar um sistema de tratamento de esgoto com caixas d'água? Eu vou aguardar a resposta. Eu preciso ver. Alguém que está aqui vai ter que ter visto. Não é possível. Não é possível. Vamos lá. Ó.
Ah, bom, não vou ficar aqui olhando, não. Chega. Chega! Então vamos lá, outra opção, fazer a zona de raízes, né? Tratamento de esgoto com plantas. Olha ali, ó. Agora chegou aqui os resultados. Renato sempre acompanhando. Obrigado, hein, cara, o sítio. Top também. Vocês vão implantar o sistema com caixas? Responde aí, depois eu dou uma olhada. Ou já implantaram? Me manda no direct, lá na bio do meu Instagram tem meu número, me manda fotos. Se tiver alguma dúvida na hora de implantar, me manda lá também que eu te ajudo. Tá, vamos lá. Então você tem a opção de fazer o tratamento de zona de raízes com caixas d'água. Rapidamente, voltando lá para o conceito do tratamento. Uma caixa é a fossa séptica, outra caixa, zona de raízes, outra caixa, zona de raízes, caixas de 1000 litros, todas de 1000 litros, tá? E aí, mais uma caixa, caso queira armazenar a água aqui, tratada já, para utilizar em irrigação, para utilizar em outros locais, né? Ou se quiser também encaminhar diretamente para o consumidor, tá valendo, tá bom? Então essa é uma outra opção de se realizar o tratamento do esgoto com caixas d'água. Uma opção barata, uma opção de alta eficiência de tratamento, uma opção de fácil instalação, tá bom? Eu acho que dentre todas essas aqui, creio eu que seja uma das que tem a maior viabilidade de implantação. O que pode impedir a implantação de sistemas com caixas d'água? O desnível do terreno, tá? Porque ela não tem uma margem aqui, ó, de colocar a tubulação. Então, se o desnível do terreno não for favorável, ou se a tubulação da residência onde você vai fazer a implantação for muito profunda, você vai ter que afundar muito essas caixas, vai ficar uma estética estranha, não vai ficar legal. E aí seria melhor você utilizar os tanques comprados, porque eles têm uma espécie de cúpula na parte superior e a entrada da tubulação é um pouco mais baixa, tá? Então você tem uma margem de trabalho aí para poder implantar os sistemas em locais que não tem uma declividade favorável do terreno, tá bom? Vamos lá, então esse aqui eu já expliquei. Quem não assistiu a live, tá? Quem não assistiu a live das caixas d'água, a live ficou disponível, é só ir no IGTV aí no meu Instagram, a live está disponível. Existe a live principal e mais um trecho final que não deu tempo de eu explicar tudo em uma live só, tá bom? Até nós temos que ficar observando aqui o tempo dessa live e ela já vai acabar novamente, tá bom? Eu vou acelerar aqui para a gente concluir em 1 hora, para não ter que voltar em uma segunda live. Então vamos lá. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá? O tanque de evapotranspiração, um ambiente de alvenaria, como se retangular, profundo. Na parte central, na parte de baixo, pneus de pé e no meio fique oco. Essa é a fossa séptica. Na lateral é lançado elementos como caco de telha, né? Pedras e tudo mais, que é os filtros, e aí camada de areia, camada de brita, camada de areia e camada de terra. E em cima disso tudo coloca plantas, tá? Então todo esse processo também é um sistema de zona de raiz que segue o rito lá do conceito. Fossa séptica no centro, na parte de baixo, filtro biológico e as plantas na parte superior. Beleza? Tanque com geomembrana no lugar de alvenaria, faz toda ela com aquele plástico, tipo uma lona grossa. Faz uma camada de areia no fundo, faz com os pneus, coloca as pedras, faz todo o arranjo e depois coloca as plantas por cima. Também dá certo. É mais arriscado, porque pode acabar furando a geomembrana, mas se feito com cuidado, tá valendo, tá top. Tá? Fossa séptica biodigestora é um modelo desenvolvido pela Embrapa que segue isso aqui, exatamente 4 caixas dessa aqui, só que sem nada dentro. Só que ela serve
para tratar apenas o dejeto do vaso sanitário, tá bom? Falsa séptica de bombonas, exatamente semelhante com isso, só que no lugar das caixas, bombonas de 200 litros, sendo utilizado uma bombona para cada morador da casa. E também é um sistema que vai tratar apenas o dejeto do vaso sanitário, tá bom? E por último, o círculo de bananeiras. Lembra que eu falei que o biodigestor, para esses sistemas que tratam apenas o dejeto do vaso sanitário, para a questão de água da lavanderia, né, chuveiro e tudo mais, pode ser feito um círculo de bananeiras, que é um buraco no chão, joga uns galhos mesmo, grossos na parte de baixo, galhos mais finos, termina com folhas e planta bananeiras em cima. É um excelente tratamento, é uma excelente maneira de destinar o efluente de lavanderias e tudo mais. Pessoal, eu acho que o Instagram já vai cortar minha live. Então, eu quero agradecer vocês. Muito obrigado por estarem presentes aqui comigo. Eu tive que dar uma acelerada aqui no final. Infelizmente o Instagram libera só 1 hora. Terça-feira eu estou de volta e vou explicar detalhadamente cada um desses, como implantar, como selecionar, como você fazer tudo, tá bom? Como que você vai fazer cada detalhe disso aqui, tudo, tá bom? Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, infelizmente não vai dar tempo aqui pela live, manda no meu direct que nós podemos conversar e eu auxilio vocês, tá bem? Um grande abraço, beijão no coração de vocês, fiquem com Deus. Tchau. Nos vemos sempre por aqui, hein?